bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo ou ouvindo este canal. Eu sou Lília de Oliveira e você está no canal 5 Minutos com Deus. Eu quero que hoje você medite na palavra que fica lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o seu versículo é 20, e que diz assim: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, nem de vou-lo ensinar publicamente, e também de casa em casa. Antes de ouvir essa palavra, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta eu recebo e compartilhe, tá? A gente precisa ouvir essa mensagem. Então, meus queridos, essa palavra, ela revela o coração de um servo fiel. Paulo afirma que não teve nada que fosse útil. Isso significa que ele não escolheu apenas mensagens agradáveis, como se vê hoje em dia, né? Mas anunciou toda a verdade do Evangelho. Em um tempo em que muitos querem ouvir apenas o que conforta, né? Deus, ele continua chamando pessoas para anunciar e transformar suas vidas. Se essa palavra já começou a falar com você, curta o vídeo agora e se inscreve no canal. Paulo ensinava publicamente e também de casa em casa. Isso fazia uma grande diferença. Isso nos mostra que o Evangelho ele não é apenas para o culto, mas para a vida diária. Deus quer entrar nas casas, nos relacionamentos, nas decisões e até no silêncio. Onde a palavra entra, a restauração começa. Deixa a palavra entrar na tua vida. Deixa a palavra entrar na tua casa, no teu trabalho. Que você coloque a palavra em primeiro lugar. Priorize a palavra. Viva a palavra, tá? Comente aí, minha casa pertence ao Senhor. O Evangelho completo, ele confronta, ele corrige, ele exorta, e muitas pessoas não gostam disso, né? Ser confrontados, né? Serem chamados a atenção de algo que eles mesmos estão praticando. Mas o Evangelho ele é isso, mas ao mesmo tempo ele também consola. Quando retemos a verdade, enfraquecemos a nossa fé. Você consegue entender isso? Mas quando anunciamos tudo que é útil, tudo o que fortalece a nossa vida, né? Paulo ele pregava dessa maneira, para agradar homens, mas para obedecer a Deus. Ele não fazia acepção de pessoas para pregar. E muitas das vezes a mensagem de Paulo não agradava a todo mundo. Agradava alguns homens, como eu falei, algumas pessoas, mas não agradava a todos. Então, meus queridos e minhas queridas, você não precisa ficar revoltado quando você ouve uma palavra ou alguma mensagem que te confronta. Não fique revoltado. É o Senhor te chamando para perto dele. A palavra em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você crê nessa verdade, coloque aí, a verdade me liberta. Deixa aí nos comentários. Hoje muitos querem promessas, mas sem arrependimento. Bênção, sem compromisso, e fé, sem renúncia. Mas o Evangelho verdadeiro, ele nos chama para uma vida transformadora. Deus não quer que você apenas ouça, Ele quer que você pratique a sua palavra. Entenda isso. Tem muitas coisas na sua vida que você vai ter que sim renunciar e se comprometer com aquilo que você acredita. Não tem como você trabalhar num trabalho sem você se comprometer. Não tem como você acordar 5, 6 ou 7 horas da manhã, ou até mesmo de madrugada e ir trabalhar, se você não tiver um compromisso com aquele chefe, com aquela empresa, né? Se você não fizer o seu trabalho direito. Então, tudo você tem que ter um compromisso, um esforço da sua parte. E a fé, ela é quase ali, paralelo a isso, não é igual, mas é paralelo. Você tem que ter compromisso com a sua fé.
Você tem que ter compromisso com aquilo que você acredita. E renunciar, você vai ter que deixar de fazer muitas coisas por causa da sua fé. Assim como no seu trabalho, você trabalha. Você tem que deixar de fazer algumas coisas para você trabalhar, né? Muitas das vezes você não vai sair final de semana, muitas das vezes você não vai poder estar em algumas festas comemorativas, né? E isso é o quê? Compromisso. Isso é renúncia por algo que você precisa fazer. Às vezes você não quer, mas é necessário você fazer. Paulo entendia que o amor espiritual é dizer a verdade. Ele sabia que a palavra, mesmo quando dói, ela gera cura. Quem ama uma alma não esconde que pode salvá-la. Por isso ele dizia: não retive nada que fosse proveitoso. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, em Tiago 1:22. Essa mensagem também nos confronta como cristãos. Temos vivido o que pregamos? Temos? Temos anunciado o evangelho completo ou apenas partes convenientes, hein? O mundo está cansado de discursos vazios, mas ainda se impacta com vidas transformadas. É isso que o mundo quer ver. Vidas transformadas. Quando o mundo vê uma vida que se converte verdadeiramente, ele se rende aos pés de Jesus. E com isso não tem como questionar quando uma vida é transformada, né? Porque só o poder de Deus pode fazer com que uma vida seja transformada. Paulo ele tinha consciência de sua missão. E você tem consciência da sua? Ele não buscava aplausos, mas almas salvas. Que essa seja também a nossa postura, a minha e a sua. Viver e anunciar tudo o que é útil para a salvação, sem medo, sem vergonha, sem negociar a nossa verdade. Quantos aí têm vergonha de se declararem evangélicos, se declararem servos do Deus Altíssimo? Mas é sem medo, sem vergonha, que nós devemos fazer isso. E se essa pregação, meu querido, falou com você, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, tá? E que você possa não negociar a sua fé, não negociar aquilo que você acredita por causa de algumas moedas de prata, né? Ou será alguma outra coisa, né? Conjecture aí, mas que você possa, no nome do Santo do Senhor Jesus, ficar firme na sua postura de viver o evangelho pleno, o evangelho verdadeiro. Senhor, eis aí, Pai, essa palavra, que ela possa, Pai amado, criar raiz no coração de quem está ouvindo agora, e que essa pessoa possa, Pai, passar para frente aquilo que ela aprendeu aqui juntamente conosco. Espírito Santo, seja o ajudador dessa pessoa. Espírito Santo, consola, conforta essa alma que precisa de consolo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego, meu Pai, essas pessoas e esse canal em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Você está no canal 5 Minutos com Deus e eu sou Lília de Oliveira. Que a luz do Senhor Jesus resplandeça sobre o teu rosto e te dê a paz. Amém.